Você tenta fazer isso até com os filhos. Se você, na hora que chegar em casa, eu vou dar tanta bucetada, mas quando você chega e fala assim, ô filha, eu te amo, filha. Pô, nossa, aquilo quebra, murcha, a pessoa fica toda, tá? Meu pai sempre foi sisudo, foi um homem brabo, um homem, sabe, tudo pra ele era ali, era, sabe, assembleiano mesmo daqueles antigos, da Guerra de 32, um homem rígido, queria que fosse assim, ó, sabe, na rigidez dos usos e costumes. E eu estava no mundo, e eu gostava muito das baladas, das coisas mundanas, porque eu tinha a minha natureza humana, né, pendia mais pro lado da carne. É como Deus falou, como Jesus falou para Nicodemo, ó, né, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então eu estava na natureza da carne, na natureza pecaminosa. Então, quando eu chegava em casa, né, meu pai ele virava o rosto, porque eu chegava, né, das baladinhas meio mamado e tal, ele virava o rosto, ele não queria ver aquilo, ele não suportava ver aquilo, né? Então meus finais de semana era farra, veio chegar de madrugada. Então quando a minha vida mudou, quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, aí mudou as coisas. Aí meu primeiro dia já começou a mudar tudo. Para mim agora era a glória de Deus sobre a minha vida, então eu tinha uma outra visão. Eu passava a ver minha mãe e meu pai de outro ângulo. Porque agora a natureza humana existe em nós, mas agora você tem o quê? A natureza espiritual acima de tudo, né? Agora eu peguei meu pai cinzudo, um homem, né, de natureza rígida, que é as coisas tudo ali. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão, você acredita? Nunca vi esse homem falar um palavrão, nunca vi sair um palavrão da boca dele. Ele dava bronca, dava croque, mas não falava palavrão. Aí depois, assim, lá com meus... Foi em 83 que eu me batizei, em 81 eu aceitei Jesus. Eu cheguei até ele assim, né? Eu estava indo lá, vendo que eu estava crente, deu aquele sorriso, né? Eu tinha me batizado, tudo, já tinha passado pelas águas. E ele veio me cumprimentar assim. Aí eu peguei assim a mão dele assim, puxei ele pra mim assim, abracei, coisa que nunca aconteceu. Eu abracei ele assim, beijei o rosto dele, mas esse homem chorou, irmãos. Mas ele chorou. Porque às vezes dentro da nossa própria casa, a gente vive indiferenças. Vive dentro da natureza humana, não é capaz de adicionar a vida espiritual na nossa vida. Dentro do nosso próprio lar. Às vezes para os nossos filhos mesmo, né? Às vezes fica a filha rebelde e tal, e a gente distancia dos filhos e não é capaz de beijar, de abraçar. Minhas filhas estão crescendo. Minhas filhas estão crescendo, eu tenho que amar elas, eu tenho que mostrar que realmente eu a amo. Eu a amo as duas de igual para igual e demonstrar esse amor para ela. Então, não basta você só ser um crente. Deus não quer que você seja o Zé Crentinho. Deus quer que você tenha o Espírito dele sobre a tua vida. A natureza do amor. Amém? Amém? Amém. Ah, pensei que vocês tinham ido embora. Vamos lá. Eu perdi o sangue, fomos... O Espírito Santo, né? Não é isso? Hã? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que revela através da palavra toda a verdade a respeito de Jesus. Ele nos fez membro do corpo de Cristo, ele nos santifica, ele liberta do pecado, ele é quem nos ensina a obedecer a Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma parte na nossa vida que nos instrui. Por isso que quando nós falamos assim, se nós pecarmos contra o Espírito Santo, nós já perdemos a bênção da salvação. Porque Ele é que é o estupim que nos leva a Deus. Ele é que nos guia na terra. Porque Jesus ele falou assim, olha, eu vou ao Pai, mas eu envio quem? O Espírito Santo, que há de convencer o mundo dos seus pecados. Então o Espírito Santo de Deus ele é convencedor, ele convence-nos a aceitar a Cristo e a obedecer a Deus, dentro da sua palavra. Amém? Então vai lá, ele é o que santifica, ele liberta do pecado. Ele é quem nos ensina a obedecer a Cristo.
A água. A água, ela estabelece a pureza e o poder purificador do Salvador. A água também é símbolo do Espírito Santo por intermédio da terceira pessoa da Trindade. Fomos lavados pela palavra de Deus. Então o símbolo, a palavra de Deus, simboliza o que é a água. Você pode pegar aí, você está com a mão cheia de graxa. Aí você vai lá, passa água, depois passa o quê? Mão cheia de graxa, aí você passa o que depois? Sabão. O sabão está lá limpando, né? Vai lá. E para você tirar o sabão, o que você precisa? Água. Aí você vai na água, né? A irmã está lavando a roupa. Depois que ela fez todo o processo, lá, bateu a água, bateu o sabão ali. Aí depois para enxaguar precisa do quê? A água vai tirar tudo. Ela que vai tirar tudo. Então, a palavra de Deus, quando nós começamos o quê? A receber a palavra de Deus sobre nossa vida, começa a mudar, começa a lavar, porque a palavra de Deus é que nos lava. Quando nós recebemos uma mensagem da palavra de Deus, né, que ela está ali dentro da Bíblia, porque você que tem o chamado para pregar, para trazer a palavra de Deus, procure trazer dentro da Bíblia uma palavra que está dentro da Bíblia mesmo, para que as pessoas sintam, né, a lavagem, né, que a palavra que vai lavar nós por dentro e vai nos tirar toda a imundícia da nossa vida. Então viver no Espírito é o que? Pela palavra de Deus. Ela nos lava, ela nos santifica diante de Deus e nos dá um conhecimento para servirmos a Deus. Então nós somos lavados pela palavra de Deus. Vamos lá, o sangue. Fomos resgatados do pecado por meio do sacrifício de Cristo. Jesus selou e pôs fim ao sacrifício do Antigo Testamento. Os benefícios alcançados por seu sangue prova que Ele é o Salvador do mundo. Cristo é a nossa salvação. Não há salvação fora dele. Quem que conhece salvação fora de Cristo? Quem conhece salvação fora de Cristo? Porque Jesus ele diz assim, eu sou a porta, e quem passar por mim, salvar-se. Então não existe um outro caminho, né? As pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. É conversa para boi dormir. Todos os caminhos levam o quê? Leva a Deus nada. Somente Jesus é que nos leva, somente Ele. Então não adianta você encher um caminhão de santo para salvar você. O que você precisa é de Jesus Cristo. Então o que realmente, né, o que nos purifica de todo o nosso pecado é aquele sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Foi aquele sangue vertido na cruz. Ele foi o último cordeiro. O último cordeiro. Então ele derramando o sangue dele, agora o sangue dele é que nos justifica diante de Deus. Amém? Então tá aí. A salvação do mundo. Cristo é a nossa salvação. Não há salvação fora dele. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 4, versículo 12.